Seja muito bem-vindo ao meu espaço terapêutico com o nosso tarô. Meu nome é Vanusa e eu vou fazer aqui a leitura das energias para o signo de Câncer para o mês de dezembro de 2020. Lembro sempre que essa é uma leitura ilustrativa, né? Não há como bater com o momento de todas as pessoas, mas aqui você fica sabendo um pouco mais de como funciona o tarô, né? E pode ser que alguma mensagem ressoe com você, tá bom? Então eu já embaralhei e agora eu vou dispor as cartas da mandala Flor da Vida. Vou tirar aqui 3 cartas como conselho do oráculo Caminho de Vênus. Então vamos lá, cancerianos. A mandala abre com a carta do louco no seu momento atual, né? E essa carta, ela fala de um momento de um entusiasmo juvenil, né? De um momento de boa fé, de um momento de... Mas tem um aspecto aqui que fala de uma certa imaturidade, um aspecto de viver assim no sonho, no mundo dos sonhos e pouca ação, e efetivamente pouca ação, né, para a realização. Então, cuidado aqui para nesse momento você não tá sonhando muito, divagando muito no sonho e planejando pouco as estratégias que você vai utilizar para realizar o que você está sonhando, né? Então aqui um aspecto para ter cuidado com isso. E cuidado também com essa empolgação juvenil diante de alguma situação onde de repente você pode ser ludibriado pelo interesse de outras pessoas, né? Pode ser levado, pode ser influenciado em alguma coisa e de repente você descobrir que não é bem isso. Então, atenção, né, nas suas relações e não confia naquilo que é muito perfeito, muito combinadinho, muito certinho nesse mundo da fala, né, do falar. Seja mais cauteloso nesse sentido, não se deixe ludibriar, né? Então aqui esse aspecto de ser um pouco mais realista, tá bom? Na casa das finanças, o sua mandala veio com a carta da temperança. A temperança fala de um momento bom, de um momento de bons ganhos, de uma certa estabilidade, um equilíbrio, porém é uma carta que faz um lembrete para você harmonizar os seus gastos, administrar os seus gastos de maneira a não se perder num processo de empolgação. E com essa carta do louco aqui é exatamente isso. A empolgação de um momento, uma empolgação imatura, juvenil, e aí de repente você gastar mais do que deve, né? Então você está num momento legal, mas é preciso cuidado e administrar aí os seus gastos para não se perder, tá certo? Na casa do trabalho, na casa da família veio a carta do enforcado, né?
Então, o enforcado na família traz um recado assim. Pode ser que você tenha algum tipo de aborrecimento, de desentendimento. Pode ser que aconteça algo, ou alguém diga algo que não te agrade muito, né? Isso causa um momento aqui de estagnação, de chateação. Mas aqui essa carta te pede para olhar as coisas de uma outra forma, sobre outro ângulo. Deixa a sua visão das coisas um pouco de lado e tenta olhar o lado do outro, a situação de uma outra forma. Essa carta também te pede para desapegar das coisas, não fazer questão. Às vezes a gente faz questão de pequenos detalhes, às vezes a gente é muito detalhista, a gente é perfeccionista, a gente às vezes quer que o outro fale ou haja da maneira que a gente idealizou, né? E as coisas às vezes não acontecem exatamente como a gente desenha. Então, aqui um conselho para não ser tão perfeccionista nas relações, né? Na família, para não ser tão detalhista e não ser tão apegado a esses detalhes, né? A gente pode levar a vida de uma forma mais leve. É o conselho aqui com o enforcado na família, tá bom? Na casa do trabalho veio a carta do Papa. E o Papa fala de uma competência sua, né, de ser competente, de realizar o seu trabalho com dedicação, com competência, com sabedoria, porém, aqui traz um aspecto de uma lentidão no executar as tarefas, né? Fala também de criatividade, mas fala também de uma necessidade de você estudar, né? De você estudar um pouco mais na área onde você atua, você estudar um pouco mais para poder desempenhar melhor ainda as suas tarefas e o seu trabalho, tá bom? É um bom aspecto, mas te dá um recado de que você pode melhorar, tá? Pode melhorar no sentido de evoluir mesmo, de galgar outras coisas no seu trabalho, tá certo? Na casa do amor veio a carta do julgamento. E a carta do julgamento, ela fala de um momento de cobrança, de sobrecarga, de cansaço, talvez aqui algum desgaste para quem tem um relacionamento, mas é uma carta que fala que aqui está uma energia disponível para você encerrar um ciclo e iniciar outro. Mas para isso é necessário você fazer uma reflexão, né? Identificar onde as coisas não aconteceram de uma forma muito boa, identificar os erros, perdoar, né? Perdoar a si mesmo, perdoar a outra pessoa, perdoar a situação, o que quer que tenha ocorrido e soltar, sabe? Soltar, desapegar. Na mesa tem a carta do enforcado que já falou sobre isso, desapegar dos detalhes das coisas que não deram certo. Olhar para frente e tentar se renovar. Se há uma relação que ainda tem sentimento, que ainda tem a vontade de continuar caminhando juntos, aqui uma necessidade de desapegar do que não deu certo, reconstruir a relação, renovar os laços e seguir, né? Mas é necessário aqui perdoar, soltar e desapegar daquilo que não deu muito certo, tá bom? É o conselho dessa carta, né? Pode ser que seja um momento de desgaste, como eu falei, mas assim, se há ainda fôlego nessa relação, aí tem que se renovar os laços, renovar a energia, encerrar um ciclo e iniciar fazendo as coisas de uma forma diferente, com sentimento,
renovado. Aqui a necessidade de uma boa conversa, né? Para colocar os pingos nos is e renovar a relação. Se você está sozinho, a necessidade aqui de você encerrar realmente aquilo que não deu certo na sua vida, desapegar de histórias que não tiveram um resultado muito bom, renovar o seu coração, a sua energia para iniciar novos ciclos. Aqui pode falar também para quem está sozinho do retorno de alguém, pedindo perdão e de repente pedindo uma nova chance, tá certo? Aqui então uma necessidade de uma reflexão, tá? Perdoar, se perdoar, perdoar o outro e perdoar a situação ocorrida. As situações são sempre boas ou ruins na nossa vida, são sempre aprendizados. São situações que vêm para a nossa vida para que a gente evolua, cresça, se desenvolva como ser humano, como pessoa, espiritualmente falando também. Então aqui, ó, uma boa reflexão, a tomada de decisão e siga em frente. Na casa da espiritualidade, veio aqui, ó, a carta do diabo. Então, canceriano, eu diria para você, cuidado com os seus pensamentos, cuidado aonde você está vibrando com a sua energia, cuidado com as más companhias, as pessoas que ficam no ouvido da gente, falando, dando conselho, falando muito, dando pitaco na vida. Cuidado com isso, né? Cuidado com o seu mental, sabe? Aqui uma energia de má influência. E uma energia também de descrença, de falta de fé, tá? Então, cuidado com o seu mental. Higieniza o seu mental, nutra o seu mental, se conecte com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda, com a crença que você tenha, a religião que você tenha, se conecta, né? Para afastar aqui essa má influência, tá bom? Na casa da saúde veio a Imperatriz. E a Imperatriz, ela fala tanto de uma possibilidade de gravidez, tá? Mas aqui é uma gravidez consciência, querendo, né? Consciente, né? E ela pode falar também de problema de nervos, problema de circulação, os órgãos que têm relação com o líquido, né? Por conta de sentimentos reprimidos, guardados, pode ter algum tipo de bloqueio nos órgãos no intestino, no fígado, no pâncreas. Então, analisa, né? Analisa aí os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Cuidado com o seu mental, né? Eu já havia falado aqui com a carta do diabo na espiritualidade. Cuidado com o que você cria na sua mente. Às vezes a gente cria monstros na nossa mente, né? O medo, ele transforma as coisas, né? A ansiedade, o estresse transforma as coisas. Então, cuidado com o que você cria na sua mente, tá? Tenta manter a mente saudável, sabe? Cuidado aí com o que você anda assistindo, conversando, ouvindo. Observa como você está nutrindo o seu mental, tá? E procure hábitos e formas saudáveis de nutrir o seu espiritual e o seu mental, tá bom? Na casa do social veio a carta da Torre. E a carta da Torre fala de confusões, de conflito, de algum tipo de crise.
Então é como eu disse, cuidado aqui, ó, né? Seu jogo tá com uma coisa de influência de outras pessoas que pode não estar benéfico para você. Então cuidado aí, ó, com influências que podem gerar crise, algum tipo de crise, algum tipo de intriga, fofoca, difamação, alguma coisa não muito clara aqui. Cuidado no seu social, cuidado com as amizades, né? Com as pessoas que frequentam aí a sua casa, a sua vida. Observa, né? Observa e não seja tão apegado a detalhes, né? Cuidado com a agitação também, tá bom? Cuidado aqui com a agitação, dias muito agitados, corre-corre. Cuidado porque às vezes por causa de 1 minuto a mais ou a menos acontece alguma coisa que pode ser desagradável, né? Então, cuidado aqui, faça as coisas com calma, por mais agitado que o dia a dia esteja, tente manter a calma nas suas ações, né? Para evitar qualquer tipo de acidente, tá bom? Então aqui, ó, uma energia confusa de crise. Porém, na sua carta terapêutica veio o Mago. E o Mago fala que você tem tudo para driblar esse momento, tá? O Mago é aquele que tem tudo à disposição dele. Ele é o alquimista, ele é o transformador, o transmutador. E ele fala também aqui de uma boa comunicação. Então, aqui na família com o enforcado, onde saiu a possibilidade de algum tipo de aborrecimento ou desentendimento, aposte aqui na comunicação, na boa comunicação para resolver, né? Na boa conversa. Na mesa também a gente tem a carta do julgamento, que fala de um momento de análise, de reavaliar, de identificar onde se errou, se perdoar, perdoar o outro. Então, com essa carta do Mago aqui, ó, fala que você tem tudo para resolver qualquer tipo de crise, qualquer tipo de situação onde as coisas não foram bem entendidas, né? Você tem aqui o poder de resolver, desde que você se mantenha centrado, use o bom senso, que a carta da temperança fala, use o bom senso, o equilíbrio, a ponderação, o refletir primeiro para falar ou agir depois. Não faça as coisas por impulso, essa carta pede equilíbrio, bom senso. Temperar, né? Moderar. Então, esse é o conselho para o seu mês de dezembro. Vá com calma, né? Vá com calma. Mantenha, reconecte-se com a sua fé, tá? E cuidado com o que você nutre na sua mente, tá bom? Os conselhos do tarô, do oráculo Caminho de Vênus veio: não seja tão teimoso, isso pode acabar mal. É como eu falei, aqui uma necessidade de desapegar de alguma coisa, de alguma ideia fixa, desapegar aí do perfeccionismo, desapegar do fazer questão de, né? Desapega, não teme, porque as coisas podem acabar mal, né? Que a torre fala de crise, de confusão, de conflito, tá bom? Então, não seja tão teimoso. O outro conselho é: lua cheia, retorno das suas ações. Então, assim, tudo que a gente faz tem um retorno, uma ação tem a reação. Então, cuidado com o que você faz, com o que você fala, com as suas ações, com os seus pensamentos, porque a gente também, na nossa mente, a gente programa as coisas. A gente pensa, a gente acaba realizando, porque
é uma ordem natural, né, do universo. A gente cria coisas na nossa mente, então cuidado. Cuidado com as suas ações, com o que você pensa, porque você pode criar, tá bom? Aqui o conselho é para o lado negativo, né? Não criar coisas negativas. A gente tem que criar coisas positivas. Então, cuidado com o que você anda fazendo agora para, nessa lua cheia, você colher bons frutos, não coisas negativas para a sua vida, tá bom? Aqui também um conselho falando da energia de Virgem. A energia de Virgem, o Virgem é tido como um signo perfeccionista, né? Ele se prende aos detalhes e perfeição. Então isso está em ressonância aqui com o que eu falei. Não seja tão detalhista, né? Tão apegado, tão perfeccionista. Às vezes as coisas, na maioria das vezes, as coisas não acontecem como a gente idealizou, sonhou, pensou. Exatamente, é difícil acontecer, mas às vezes acontece de uma outra maneira. Então sejamos leves para aceitar e ser feliz também, com outras formas, né, que se apresentam para a gente. Então, ó, desapega, não faça questão, tá? Se liberta do fazer questão. Fazer questão é uma prisão, né? Porque aí você se condiciona a só ser feliz se acontecer de tal maneira, no formato que eu idealizei. Então, é limitador isso, tá bom? Então, essa foi a leitura para sua energia para dezembro. Eu espero que você tenha gostado. Pode deixar, eu agradeço se você deixar o seu comentário. Se gostou, deixa um joinha para mim, tá? Essa é uma leitura generalizada, mas leituras personalizadas você pode adquirir pelo meu Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem os links das páginas do meu site. Me segue no Instagram, no Facebook. No meu site tem a descrição de todas as leituras, do que será visto, tá? Na minha página do Instagram tem bastante conteúdo legal que eu procuro colocar lá. Então, passa por lá, dá um passeio que você pode gostar, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.